Introdução. Como o bom caráter será a coisa mais pesada na balança do dia do julgamento, é vital que todos os muçulmanos o adotem. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2003. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez confirmou que foi enviado por Alá, o Exaltado, para aperfeiçoar o bom caráter. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 273. Embora o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, tenha sido abençoado com inúmeras virtudes e favores, aquele que Alá, o Exaltado, complementou diretamente foi seu nobre caráter. Capítulo 68, Al-Kalon, versículo 4. E de fato, você tem um grande caráter moral. Um hadith que resume o caráter abençoado do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é encontrado em Sunan Abu Daud, número 1342. Ele informa que seu caráter era o Alcorão Sagrado. Isso significa que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, adotou todas as boas características mencionadas no Alcorão Sagrado e evitou todas as características malignas mencionadas nele. Não havia nenhuma boa qualidade, mas ele agiu de acordo com ela, da maneira mais elevada possível, e não há nenhuma característica maligna que ele não tenha evitado ao máximo. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, cumpriu todos os mandamentos do Alcorão Sagrado e evitou todas as suas proibições. Portanto, este livro mencionará diretamente as características nobres do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que os muçulmanos possam se esforçar para adotá-las, pois adotar seu nobre caráter não é possível sem conhecê-las. Caráter profético. Um hadith encontrado em Shamail e Tirmidhi, número 215, menciona as seguintes características. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sempre parecia estar preocupado, pois passava muito tempo ponderando sobre o além e o destino de seus seguidores. Ele estava sempre imerso em pensamentos. Por causa disso, ele nunca parecia totalmente relaxado. Quando falava, falava clara e lentamente, para que pudesse ser facilmente compreendido. Ele falava concisamente, significando que suas poucas palavras continham um oceano de conhecimento. Na verdade, este foi um dos milagres que Alá, o Exaltado, lhe deu. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 1167. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não era temperamental nem insultava ou desonrava os outros. Ele sempre era grato por todas as bênçãos de Alá, o Exaltado, mesmo que parecessem pequenas. Ele nunca criticava a comida. Ele nunca ficava irritado com coisas mundanas. Mas ele ficou muito irritado quando os limites de Alá, o Exaltado, foram ultrapassados, mas mesmo assim ele sempre permaneceu justo e misericordioso. A risada do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, era um sorriso. Em um hadith encontrado em Shamail e Tirmidhi, número 227, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, confirmou que ele às vezes brincava, mas sempre falava a verdade. Infelizmente, alguns muçulmanos parecem acreditar que é aceitável contar pequenas mentiras que são chamadas de mentiras brancas. Mas isso não é verdade. Todas as mentiras devem ser evitadas, pois o Alcorão Sagrado amaldiçoou aqueles que mentem. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 61. Invocar a maldição de Alá sobre os mentirosos, entre nós. De fato, em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2315, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, declarou 3 maldições para aquele que mente enquanto brinca. Se este é o caso de mentir enquanto brinca, pode-se imaginar as consequências de mentir enquanto engana os outros? Aquele que não mente mesmo quando brinca, recebeu a promessa de um castelo no meio do paraíso.
Isto é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4800. Parte do caráter nobre do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, era seu zelo pela adoração a Alá, o Exaltado. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 724, informa que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, costumava oferecer orações voluntárias tão extensas à noite que seus pés abençoados ficavam inchados. Quando questionado sobre isso, ele simplesmente respondeu que desejava ser um servo grato. Mesmo assim, tal adoração ardente não é esperada dos muçulmanos. No entanto, cada pessoa deve se esforçar de acordo com sua própria capacidade para provar sua gratidão a Alá, o Exaltado. Isso é melhor alcançado usando todas as bênçãos como força física, de acordo com os ensinamentos do Islã. A grande humildade do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é muito bem conhecida. É uma característica fundamental da verdadeira servidão, e o oposto dela, ou seja, o orgulho, será uma causa para alguém entrar no inferno, mesmo que possua apenas um átomo dele. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 265. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, demonstrou humildade ao longo de sua vida abençoada. Por exemplo, um hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 315, aconselha que ele visitou os doentes independentemente de serem pobres ou não. Ele compareceu a funerais e aceitou o convite de todos, especialmente os pobres. Ao longo da história, essas características sempre foram menosprezadas por aqueles que possuem orgulho. Mas o Islã ensina os muçulmanos a cumprir esses deveres e outros, pois eles podem se tornar uma causa para eles entrarem no paraíso. Isso é aconselhado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 2374. Um longo hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 319, destaca a humildade e a simplicidade do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Deve-se ter em mente que a simplicidade é parte da fé, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4118. Quando o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, estava em casa, ele dividia seu tempo em 3 partes. A primeira era dedicada à adoração de Alá, o Exaltado. A segunda era dedicada a cumprir os direitos dos membros de sua família. E a parte final era para si mesmo, ou seja, para descanso. Esta última parte ele dividiu em 2 e dedicou metade dela ao público em geral e suas necessidades. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sempre atendia às necessidades das pessoas, mesmo que isso o colocasse em dificuldades. Ele sempre falava com as pessoas de acordo com seu nível de conhecimento e só discutia coisas que as beneficiassem. Sempre que as pessoas se reuniam com o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, apenas coisas benéficas eram discutidas, e todos evitavam conversas vãs. As pessoas sempre saíam de suas reuniões, aprendendo algo novo que as beneficiava. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, apenas proferia palavras que eram úteis e necessárias, e não gostava de conversas vãs e sem sentido. Quem o visitava se sentia à vontade e bem-vindo. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sempre mostrava respeito a todos e sempre evitava prejudicar os outros de qualquer forma. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sempre se preocupava com os assuntos dos outros e se esforçava para retificar seus problemas. Ele elogiava as boas ações e as encorajava. Ele explicava os efeitos negativos das coisas ruins e se esforçava para removê-las. Ele seguia o caminho do meio, evitando comportamento excessivo e preguiça, a fim de dar um exemplo perfeito para a humanidade. A melhor pessoa aos olhos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, era aquela que desejava o bem para os outros e se esforçava para ajudá-los.
O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, começava e terminava suas conversas e reuniões lembrando-se de Alá, o Exaltado. Quando ele participava de uma reunião, ele se sentava onde havia espaço e nunca causava inconveniência aos outros. Mas onde quer que ele se sentasse, tornava-se a cabeça e o foco da reunião. Ele sempre cumpria os direitos daqueles que encontrava e com quem se sentava. Cada pessoa acreditava que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, os honrava mais. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, só saía de uma conversa quando o pedido da outra pessoa era atendido para sua satisfação. Ele sempre atendia às necessidades dos outros. Ele sempre tratava as pessoas com alegria. Todas as pessoas eram iguais aos seus olhos no que diz respeito aos seus direitos, ou seja, ele não dava prioridade a alguns sobre os outros por razões mundanas. Suas reuniões eram sobre conhecimento benéfico, modéstia, paciência e veracidade. Todos eram honrados e ninguém ficava envergonhado nessas reuniões. Ele cobria as falhas dos outros e apontava erros, sem nomear as pessoas diretamente. Alguém só era visto como tendo mais virtude em suas reuniões se temesse a Alá, o Exaltado, mais do que os outros. Os jovens recebiam misericórdia e amor dele. Os pobres eram tratados com gentileza e suas necessidades eram atendidas. Estrangeiros e viajantes sempre foram cuidados por ele. Um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2015, informa que o companheiro Anas bin Malik, que Alá esteja satisfeito com ele, serviu o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, por 10 anos, e durante esse tempo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, nunca ficou bravo com ele se ele deixasse de fazer uma tarefa que lhe foi atribuída. A esposa do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e a mãe dos crentes, Aisha, que Alá esteja satisfeito com ela, aconselharam que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, nunca falou indecentemente, nem usou linguagem chula, nem falou alto. Sempre que ele foi ofendido por outros, ele não se vingou, em vez disso, ele perdoou e ignorou. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 330. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, nunca atingiu uma mulher, uma criança ou um civil do sexo masculino. A única vez que ele lutou foi por Alá, o Exaltado, em autodefesa contra soldados do sexo masculino. Isso é aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6050. Um longo hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 334, discute algumas das características abençoadas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Ele sempre foi alegre com as pessoas e de fácil educação. Ele frequentemente sorria. Ele era muito gentil. Ele nunca falava duramente com os outros, nem possuía um coração duro. Ele nunca proferiu palavras vulgares ou desrespeitosas. Ele nunca procurou as falhas dos outros. Ele nunca criticou as coisas, nem elogiou demais as coisas. Ele raramente brincava, mas nunca excedia os limites. Ele não era mesquinho. Se ele discordasse do desejo de alguém, ele nunca os desanimava ao explicar a melhor escolha para eles. Ele se mantinha completamente longe de 3 coisas: de discutir com os outros, orgulho e conversa fiada. Ele não desonrava ou insultava os outros, nem procurava as falhas dos outros, e só falava sobre coisas benéficas. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sempre permaneceu paciente diante do abuso e da dureza dos outros. Ele não interrompia as pessoas quando elas estavam falando. Um hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 335, menciona a natureza extremamente generosa do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Sempre que alguém pedia algo benéfico ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ele nunca os negava.
Ele era tão generoso que, como mencionado em um hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 337, ele nunca armazenou provisões para si mesmo para o dia seguinte, pois sempre as doava em caridade. Sua generosidade atingiu tais alturas que, mesmo quando não possuía nada para dar aos outros, ele aconselhava o solicitante a pegar qualquer coisa do mercado local e dizer ao comerciante que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pagaria pela coisa depois. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 338. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sempre retribuiu aos outros por seus atos de gentileza e presentes. Um hadith encontrado em Shama'il e Tirmidhi, número 339, menciona que uma vez o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, recebeu uma bandeja de frutas como presente. Em resposta, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deu àquela pessoa um punhado de joias. Em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2472, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez declarou que ninguém havia sido mais aterrorizado por causa de Alá, o exaltado, do que ele. Ele foi submetido a tais dificuldades que por 30 dias ele só conseguiu obter alguns pedaços de comida. De fato, meses costumavam passar e nada era cozido na casa do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Ele e sua família se sustentavam com água e frutas de tâmara. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2567. Isso não significa que não se deve comer. Mas os muçulmanos devem primeiro apreciar o que têm. Em segundo lugar, eles devem aproveitar o mundo material, dentro dos limites do Islã, evitando extravagância, desperdício e excesso. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.